o assim chamado Deutero-Isaías, o segundo Isaías, que compreende, né, uma parte aí dos capítulos do livro do profeta Isaías, tem duas figuras misteriosas, mais que misteriosas, emblemáticas. Uma delas é o servo, né, que nós temos ouvido no Domingo de Ramos, nas missas, né, durante essa Semana Santa, e também vamos ouvir o quarto canto do servo amanhã na celebração da Paixão. E tem também essa figura do ungido, que quer dizer Cristo, como nós ouvimos. Agora, essa figura emblemática pode se referir, sim, sem dúvida, a uma pessoa, mas também ao povo. A missão da pessoa é também a missão do povo. O segundo livro do profeta Isaías, né, o Deutero-Isaías, ele está colocado, ambientado, vamos dizer assim, o ministério do profeta dentro da reconstrução de Israel, de Jerusalém, do povo de Deus, onde o povo vai tomando consciência pela pregação dos profetas e do profeta, que não é só voltar para a terra de onde tinham sido exilados e reconstruir e voltar a ser o povo escolhido de Deus com todos os seus rituais, etc., mas é também ter consciência de que é um povo que tem uma missão em relação a todos os outros povos. É um povo que é convocado, é a carral, é a assembleia, é o povo de Deus que tem uma missão diante de todos os outros povos. Claro, irmãos, que Jesus, quando na sinagoga de Nazaré, que nós ouvimos agora no Evangelho, lê o trecho do profeta Isaías, que nós ouvimos na primeira leitura, e que Jesus proclama na sinagoga de Nazaré. Ele diz: essa palavra se cumpriu diante dos vossos olhos. Eu sou o ungido, né? Eu sou aquele que vem exatamente para cumprir plenamente essa palavra de libertação. Mas, atenção, isso é muito importante, né? Assim como no profeta Isaías, o ungido é uma pessoa, mas é também a missão do povo. Em Jesus Cristo, plenitude da revelação, pleno cumprimento das promessas de Deus, ele é ungido, mas também o seu corpo, que é a igreja, que é fundada no seu sangue, é ungida pelo próprio Cristo, pela sua força. Assim como o povo do Antigo Testamento tinha uma missão diante de todos os povos da terra de ser sinal de Deus, o povo ungido pelo Cristo de Deus, o novo Israel, é um povo que tem uma missão diante de todos os povos da terra. É um povo sacerdotal, como nós ouvimos São João dizer no Apocalipse, na segunda leitura. E o que é ser um povo sacerdotal? É um povo que faz o sagrado para esse mundo. É um povo que é ponte entre o céu e a terra. Portanto, essa palavra que Jesus diz se cumpre nele, se cumpre também em nós, irmãos. O Espírito do Senhor repousa sobre nós, porque Ele nos ungiu e nos envia a realizar a obra de libertação e de salvação neste mundo. Mas nós não podemos vivenciar isso por nós mesmos.
com as nossas forças. Nós necessitamos de uma palavra que nos alimente e da graça do próprio Deus que haja em nós. Esta graça agindo em nós pela força dos sacramentos. Por isso, nessa Eucaristia, nós abençoamos os santos óleos, que nos transmite a graça de Deus através dos sacramentos. Como diz a própria definição catequética, né? São sinais eficazes que transmitem a graça de Deus e realizam em nós aquilo que significam. Mas nosso Senhor Jesus Cristo, também, às vésperas da sua paixão, entende e ensina que este povo ungido não possui em si mesmo e por si mesmo a força dessa graça libertadora. Toda essa graça vem do próprio Cristo, do próprio Senhor. Por isso, também, neste dia em que celebramos e vamos celebrar depois, na missa que abre o tríduo pascal hoje à noite, a instituição da Eucaristia, nosso Senhor, ao dizer aos seus apóstolos: fazei isto em memória de mim, ele institui um ministério sacerdotal ordenado, um ministério ordenado, para que, através de homens que são configurados a ele por um sacramento, não por si mesmos, também façam presente, por esta configuração a Cristo, a presença daquele que é cabeça deste povo sacerdotal e que serve este povo sacerdotal. Nós vamos celebrar hoje à noite o lava-pés, esse testemunho de serviço, no mesmo ambiente, na mesma circunstância, no mesmo espaço celebrativo, onde Jesus institui o ministério ordenado. Ele diz: isso é serviço. Isso é serviço. Todos nós, pastores do povo de Deus, que recebemos o sacramento da ordem, somos servidores. E nesses 3 graus, o primeiro deles, o grau, vamos dizer, mais restrito, que é o grau do diaconado, se faz presente o Cristo que serve. E depois, o grau do presbiterado, o Cristo pastor, que, de maneira especial, está ligado ao grau máximo do sacramento da ordem, que é o episcopado. Jesus Cristo instituiu os seus apóstolos e estes os seus sucessores, para que o pastoreio, para que a graça dos sacramentos fossem distribuídas, fossem dadas a todos. Jesus, instituindo esse ministério ordenado, temos também a comunhão, né? O presbiterado que faz presente nas comunidades, enfim, em tantos ambientes, o Cristo pastor. A gente precisa entender isso, porque isso é caminhar juntos, isso é sinodalidade, né? O bispo é o sucessor dos apóstolos, mas ele não pode caminhar sozinho, né? Ele caminha com todo o colégio episcopal, cuja cabeça é o sucessor do apóstolo Pedro, o bispo de Roma, o Papa. Os padres, e os diáconos e os padres recebem a graça do sacramento da ordem pelo bispo e estão em comunhão também, para caminhar juntos. Por isso eu dizia, essa celebração é celebração de comunhão e de unidade. De unidade no ministério, que não é meu,
que não é seu, mas é que é para a igreja, é para o serviço da igreja. Portanto, essa missa, né, essa Eucaristia que se celebra na quinta-feira de manhã, a única, né? Nenhuma paróquia vai ter missa, aqui não vai ter missa do meio-dia hoje, não existe essa liturgia, porque estamos todos voltados para o Tríduo Pascal, mas nesta manhã se celebra essa Eucaristia para lembrarmos que somos um povo sacerdotal e que existe o ministério ordenado, e o ministério ordenado faz presente o Cristo pastor, o Cristo que serve e é instrumento de unidade e de comunhão na igreja, porque é assim que a igreja evangeliza, é assim que a igreja leva adiante. Portanto, também nesta missa se fazem presentes, né? Sei que é um dia de trabalho, mas nós convidamos que venham representantes das paróquias, das novas comunidades, das pastorais, dos movimentos, exatamente para que tenhamos essa consciência de que somos um povo sacerdotal, e cada um, na sua obra evangelizadora, é ponte entre o céu e a terra, faz presente com a sua missão o reino dos céus, os valores do reino nessa terra. Por isso é missa da unidade, é momento de celebrarmos a comunhão, né? Nós podemos divergir na porção de ideias, na porção de maneira de ver as coisas, né? Temos vários dons e carismas na igreja, mas é necessário viver a comunhão para a evangelização. É necessário compreender a unidade, não a uniformidade, mas a unidade na diversidade. Se foi o Espírito do Senhor que suscitou na sua igreja, é obra dele e serve também para a obra da evangelização. Os padres também, né? Cada um de nós aqui, primeiro de tudo, temos os nossos pecados, os nossos defeitos, né? As nossas debilidades, as nossas fragilidades, mas fomos revestidos pela graça de um sacramento. Não para nós, não para o nosso próprio deleite, mas para o serviço do povo. E também tem diversidade do padre que faz a homilia desse jeito, do padre que faz daquilo, do padre que privilegia na sua pastoral aquela espiritualidade, aquele movimento, etc. Mas isso não quer dizer desprezo aos outros, mas deve ser acolhida dos dons de Deus. Eu sempre costumo dizer, eu não sou o dono do Espírito Santo, mas tenho a missão de administrar os carismas que Deus tem suscitado na sua igreja, e que suscita também aqui na Diocese de Guarulhos. Por isso esse dia também é comunhão do ministério ordenado, ao redor do bispo, pastor diocesano, com o qual os diáconos partilham a igreja que serve, e os presbíteros fazem presente nas comunidades o Cristo cabeça, mas não sozinhos, em comunhão com o bispo, em unidade, repito, ainda que sejamos diferentes e divergentes e diversos, mas chamados à comunhão, à unidade, né? Não pelas nossas próprias ideias, mas porque o sacramento que nos foi dado exige, porque a missão que nos foi dada exige que nós tenhamos isso no coração, para podermos celebrar essa Páscoa vivendo exatamente a obra de Jesus. Ele derramou o seu sangue na cruz para reunir na unidade os filhos de Deus dispersos. Por isso, os padres que nesta diocese, nesta igreja particular de Guarulhos,
fazem presente nas comunidades, nas suas paróquias, enfim, e no geral, onde trabalham, o Cristo cabeça, em comunhão com o bispo, né? que é sucessor dos apóstolos, que recebeu essa missão, manifestam agora esta unidade, renovando as promessas sacerdotais neste dia da instituição do ministério ordenado, renovando aquilo que prometeram no dia da ordenação. Pela graça de Deus, a nossa diocese tem crescido no ministério ordenado, né? Temos agora até os diáconos permanentes, já não cabe todo o presbitério no presbitério. Eu já falei, Padre Bosco, precisamos acertar aqui, colocar o altar mais para frente, para quando tiver uma celebração dessa, né, o presbitério caiba no presbitério. Então, ao invés de ficar virado para um lado, viu, Padre Francisco, eu vou ficar de lado, de modo que eu não fico de costa para nenhum padre, né, para vivermos esse momento. E depois, diferentemente dos outros anos, para manifestar essa unidade e comunhão, quero cumprimentar a cada padre.